Você já imaginou acordar, olhar o aplicativo do banco e o benefício simplesmente não está lá? Sem aviso por telefone, sem mensagem, sem ninguém bater na porta. Só o silêncio e a conta vazia. E pior, gente, às vezes o INSS até te avisou, só que avisou dentro do sistema e você não viu. E quando percebe, o prazo já passou. E hoje a gente vai te explicar quando o INSS pode cortar, como ele faz isso e, principalmente, como você evita perder dinheiro por conta de falta de informação. Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal. Aquele papo direto, descontraído e sem enrolação para entender tudo aquilo que o INSS insiste em complicar. E aqui, como sempre, a regra é simples. Você traz a sua dúvida, nós trazemos a solução. Como gostamos de dizer, o desembaraço previdenciário da semana. Então, ajeita a coluna, prepara aquele cafezinho e vem com a gente. Hoje nós vamos falar de um tema que está gerando pânico silencioso: corte de benefício, auxílio-doença, BPC, pensão por aposentadoria por incapacidade. Ninguém está blindado contra a revisão. E isso não é teoria, gente. O INSS faz mente fino todos os anos. Cruzamento de dados, revisão de renda, revisão de incapacidade e prova de vida, atualização cadastral e por aí vai. Ninguém está blindado mesmo. É um sistema totalmente automatizado. E o erro maior do segurado é achar que, porque o benefício foi concedido, ele virou definitivo e intocável. E agora vamos para o nosso bloco de perguntas e respostas, o nosso bloco bate-bola. São 4 perguntas que gostamos de classificar como as campeãs da semana, aquelas que bombam no WhatsApp, as clássicas da madrugada e aquelas do áudio longo que parecem podcast. E vamos para a nossa primeira pergunta da semana. Aquela campeã. Doutora Sueli, me responda. O INSS ele pode cortar o meu benefício sem me avisar? Resposta técnica e direta, gente. O INSS não pode simplesmente cortar sem oportunizar a defesa. Ou seja, a Constituição garante para você o contraditório e a ampla defesa. Porém, é aqui que mora o perigo. A notificação ela pode ser feita pelo meu INSS, ela pode ser feita por carta, que é enviada para o seu endereço cadastrado, e se você não tem o hábito de acessar o sistema ou então você não atualizou, né, os seus dados de endereço, provavelmente você não vai ter acesso a essa informação. Mas para o INSS, para todos os efeitos, você foi notificado. Então, muito cuidado com isso. Preste atenção. Ou seja, o corte ele pode acontecer depois de um prazo que você nem sabia que estava correndo. Legalmente, houve aviso. Na prática, você não viu. E o benefício suspenso por falta de resposta vira cessado. E cessado significa sem dinheiro, sem pagamento. E vamos para a nossa segunda pergunta do nosso bloco, que é a seguinte: a doutora Rafaela vai desembaraçar essa para a gente. Por que o INSS faz pente fino e corta benefício, pelo amor de Deus, doutora? Responde essa daí para a gente. Essa é complicada, mas a gente desembaraça. O pente fino ele acontece principalmente para revisar benefícios por incapacidade e BPC. O INSS ele cruza dados com a Receita Federal, com o cadastro único, vínculos trabalhistas e até movimentação bancária. Se a renda familiar ela ultrapassa o limite do BPC, pode haver suspensão. Se o sistema ele entender que você voltou a trabalhar enquanto recebeu o auxílio-doença, também pode haver cessação. E se não realizar a prova de vida, aí ele pode bloquear. E o detalhe que muita gente, né, quase ninguém entende,
é que os cortes, gente, eles são automatizados. Então, assim, não é um servidor humano analisando os seus benefícios, o seu sistema com calma. É sistema, é robô. E esse sistema não tem sensibilidade. Ele só cruza o número. Não bateu, a informação não está ali, ele corta. Simples assim. E vamos para a terceira pergunta, aquela clássica da madrugada. Doutora Sueli, se cortaram o meu benefício, eu perdi tudo? E aí, perdi? Vamos desembaraçar essa aqui agora. E é assim, não necessariamente, gente, não é que perde tudo. Depende muito do motivo do corte e do seu tempo de reação. Se foi, por exemplo, suspenso por não cumprir uma exigência, é possível regularizar. Agora, se for uma cessação por incapacidade considerada encerrada, aí cabe um recurso administrativo ao INSS, ou até mesmo uma ação judicial. E o erro mais comum a pessoa assim ficar paralisada no tempo, não correr atrás de resolver essa situação. Tem que ser ágil, não pode demorar. Isso, não pode ficar parado, né? Tem que tentar resolver o mais rápido possível. E se você não consegue sozinho, busque uma ajuda, né, doutora Rafaela? Busque sempre ajuda profissional, que é o ideal. Exatamente. Sempre busque um advogado especialista em direito previdenciário. Outra coisa, existe um prazo para recurso administrativo. Normalmente, ele é de 30 dias. Se perder o prazo, ainda pode discutir judicialmente, mas o tempo influencia nos valores atrasados. Quanto mais tempo você demora, maior o risco de perder essas parcelas. Exatamente, gente. Fiquem atentos a isso. Benefício cortado não é sentença final, mas o seu silêncio sim, e pode virar um prejuízo muito grande. E vamos para a nossa quarta e última pergunta desse nosso bloco de hoje, que é a seguinte: o INSS pode cobrar tudo de volta depois de cortar? Essa é complicada também, hein? Essa é difícil. Desembaraça essa para a gente, Rafa. Vamos lá. Ele pode tentar cobrar se entender que houve pagamento indevido, certo? Isso acontece quando o sistema ele identifica suposta irregularidade. Mas existe um ponto jurídico essencial aí. Se o segurado recebeu de boa fé e o erro foi exclusivo da administração, há forte entendimento nos tribunais contra essa devolução. Então, ele não pode devolver. Ele não precisa devolver, na verdade. O problema aqui, gente, é quando existe a omissão da informação ou o descumprimento da exigência. Nesse caso, né, além do corte, pode haver uma cobrança administrativa. E ignorar essa notificação, ela pode transformar um problema que era simples, temporário, em uma dívida ativa e uma dor de cabeça gigante. Então, aqui é Verdade. sempre mais uma vez, reforçando, aconteceu isso com você, não perca tempo, já busque uma ajuda especializada, porque isso é coisa séria. Gente, o que derruba o segurado não é o pente fino, é a falta de acompanhamento. Você tem que estar sempre atento ao seu benefício, qualquer informação que receba no celular, no sistema, às vezes até no caixa eletrônico. Fique atento a isso. E se você chegou até aqui, você já sabe mais do que muita gente que vive sofrendo com o INSS sem necessidade, não é, doutora Rafaela? Isso mesmo, Sueli. E não esquece, direito que você não conhece é dinheiro na mesa do INSS. Nos vemos semana que vem, gente, no mesmo horário, com mais um episódio do nosso bate-papo previdenciário. E aí, gostaram? Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga que só descobre o problema quando o dinheiro some da conta. E não esquece de ativar o sininho para não perder nada, viu, gente? E comenta aqui, você já conferiu o cadastro do meu INSS esse ano? E assim fechamos mais um desembaraço previdenciário. Até o próximo episódio. Porque previdenciário não precisa ser complicado. Basta Basta desembaraçar. desembaraçar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.